Beleza, então, pessoal. Bom dia a todos aí. Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Tudo bem? Como tem alguns alunos que ainda não viram sobre as leis de Newton, basicamente, aqui nós vamos estar falando de aplicações das leis de Newton. É o primeiro passo das aplicações. Então eu vou voltar aqui um pouquinho e vou fazer um resumozinho sobre as leis de Newton, tá bom? Isso, beleza. Bom, é o seguinte, pessoal. As leis de Newton, ela abre para nós uma parte do estudo da mecânica que nós chamamos de dinâmica. Na dinâmica, o que nós fazemos? Nós estudamos movimentos. Só que nós estudamos movimentos nos preocupados com o que está causando aquele movimento. Ou seja, você vai preocupar lá com aquelas equações somente, só sorvete, aquilo lá que você estudava anteriormente, com as atribuições de equações que localizam o movimento de um móvel durante um deslocamento de uma trajetória, com aceleração ou sem aceleração. No nosso caso, o que nós fazemos? Nós vamos estar estudando a partir de algo que são aplicados no sistema, que é o que nós chamamos de força. Isaac Newton formulou 3 leis básicas, nas quais, na verdade, Isaac Newton estudou muito sobre gravitação. Essas leis de Newton são apenas consequências do que ele havia estudado anteriormente, certinho? Então, na verdade, Newton, esse formalismo que nós conhecemos como Isaac Newton, o que acontece? Ele apenas organizou algumas ideias de outros pesquisadores, outras pessoas que até então desenvolviam, né? Já existiam sobre o movimento de corpos. Quem quiser estudar sobre isso, depois vai dar uma olhadinha num livro chamado de Principia, tá bom? O livro de Principia é o livro de Isaac Newton. Então nós temos três leis que falam sobre o princípio fundamental, que é a primeira lei, chamada a lei da inércia. O princípio fundamental da dinâmica é a segunda lei. E a terceira lei é a lei que nós conhecemos como lei da ação e reação. A primeira lei, ela trata da ausência de aceleração no sistema. Ou seja, se um corpo não está em aceleração, ele está em equilíbrio. Ou ele pode estar em repouso, equilíbrio estático, ou também chamado de equilíbrio dinâmico, tá bom? Alguns autores chamam de equilíbrio cinético, tá bom? Então o que acontece? Ambos os casos não vai ter aceleração, ou seja, não vai ter força atuando no sistema. Então a primeira lei de Newton, ela trata da ausência de força atuando no sistema. Nesse caso, o que nós vamos estar observando? Um objeto que está movendo, né, com velocidade constante, não nula, ou velocidade nula que está em repouso, certinho? Então a inércia pode... Joel, oi? Aceita quem estiver entrando aí, tá? Ué, eu aceitei, Zilma. Ah, tá. Foi então só tá eram 2 só. Joel, qual é o nome do livro? Oi? Qual é o nome do livro? Principia. Então o que acontece? Aqui, na primeira lei, ela trata da ausência de força. Na verdade, não é ausência total. Ela trata da somatória das forças atuando no sistema e nula. Não tem aceleração. Porque nós estamos aqui no planeta Terra, e no nosso planeta, ele já tem, né, uma força que é a força gravitacional, que é a força-peso que atua sobre nós. Então, nesse caso, o que nós observamos? Nós vamos ter... Trata-se da ausência de força resultante ou força resultante nula. A força é um ente físico que nós usamos, aplicamos no sistema, que nós usamos para puxar ou empurrar um objeto. A força é uma propriedade física que nós chamamos de grandeza vetorial. Um vetor tem módulo, direção e sentido, certinho? Em homenagem a Newton, nós usamos a letra N maiúsculo para representar medida de força em Newton, certinho? Mas na verdade, a fórmula que representa
ela mede massa em quilograma e aceleração em metros por segundo ao quadrado. Bom, o que nós vamos estar observando? Nós temos que analisar quando as forças atuam no sistema, nem sempre nós temos uma única força. Nós temos uma somatória dessas forças, como por exemplo aqui no desenho. Eu tenho uma força para a direita F1, uma força aqui inclinada F2, uma força para a esquerda F3, uma força inclinada para a esquerda aqui F3 e a F4. Nós temos condições de somar algebricamente, vetorialmente, todas essas forças que estão atuando no sistema por uma única força resultante. Essa força resultante é que vai provocar a aceleração no sistema. Então a aceleração vai ser no mesmo sentido. Nesse slide aqui eu tinha colocado 3 exercícios de aplicação de forças. Fala assim, em cada caso a seguir, determine a força resultante. Aqui na letra A, como tem só uma única força atuando no sistema, ela é a própria força resultante. A força resultante vale o próprio número que aparece. Na letra B, eu tenho uma força de 4 N para a esquerda e uma de 2 N para a direita. A força resultante vai estar no sentido da maior força, quando elas têm sentidos opostos. Como que nós fazemos o cálculo? Nós subtraímos as duas. F1 menos F2 ou F2 menos F1. A fórmula que você coloca aqui não tem problema. Sempre tem que lembrar que tem que colocar entre essas barrinhas aqui, ó. Essas barras em pé significa módulo. Lá da matemática vocês já estudaram, né? A função modular. A função modular, ela extrai sempre o valor positivo de um número. Então, se eu tenho o número menos 2, a função modular é 2. Por quê? Porque força representa módulo, direção e sentido. O módulo nunca é um valor negativo, sempre positivo. Então, por isso que nós já poderíamos subtrair direto 4 menos 2, que daria 2 newton. Ou então você fazer a continha, né, independente do sinal, e observar que se for dar negativo, tem que ficar positivo. Isso é para representar um módulo, que é sempre magnitude, números positivos. Aqui no caso dessa figura da letra C, eu tenho duas forças que são perpendiculares. O que são perpendiculares? É que o ângulo entre duas linhas é de 90 graus. Como que eu sei? Por esse desenho aqui, olha, ele representa um quadradinho, e nesse quadradinho aqui, ele coloca para nós esse pontinho. Está dizendo que a força da direção horizontal e da vertical, elas são perpendiculares. Nesse caso, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Então, nesse caso, o que nós fazemos? Nós colocamos FR, força resultante ao quadrado, é igual a força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado. E aí você soma os valores. A ordem que você coloca F1 e F2 não importa, porque vai ser, tipo no nosso caso aqui, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, primeiro eleva ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Mais 4 ao quadrado, 16, 25. O quadrado vira a raiz quadrada do outro lado. A raiz quadrada de 25, 5. Bom, o caso mais geral, pessoal, seria esse terceiro caso, onde as forças formam um ângulo não de 90 graus e não de 180 ou de zero. Nesse caso, nós vamos utilizar a lei dos cossenos. Só que a lei dos cossenos, se você olhar lá na matemática, isso aqui é um número negativo. O quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Isso aqui, até essa parte aqui que eu selecionei aqui, olha, é teorema de Pitágoras. Agora, mais 2 vezes F1, F2 vezes cosseno do ângulo. Nesse caso aqui, a lei dos cossenos lá da matemática é negativo o sinal. Então, o que você tem que fazer? Trocar para achar o módulo. Se você tiver que encontrar o ângulo, esse ângulo que eu represento aqui pela letra θ, que no nosso caso vale 120 graus, olha. O que você tem que fazer? Você vem e coloca o menos, senão você não acha o ângulo correto entre as forças, tá bom? Sempre tem que tomar cuidado com relação a isso. Se for usar para achar ângulo, a lei dos cossenos, usa o sinal negativo original, que é da fórmula. Se for para achar módulo, como nós estamos mostrando aqui nesse exemplo, o que você faz? Você vai e coloca aqui. Então você substitui os valores. A primeira ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, mais 2 vezes a primeira pelo segundo. Esse F2 não tem, tá? Eu esqueci de tirar ele aqui. Vezes cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo, pessoal, ou você olha numa tabelinha trigonométrica, ou então você olha numa calculadora científica. Geralmente, a tabela trigonométrica aparece para você, aquela lá do 30, 45 e 60. Aí você vai, por exemplo, o cosseno de 120 para 90,
120 menos 90, sobra 30. Então, o cosseno de 120 é igual menos cosseno de 30, que é meio, que é 1 dividido por 2. Tá bom? Então, na hora de você olhar nessas relaçãozinhas, basta você pegar o complementar daquele ângulo que você encontra o valor matemático, tá bom? Quando são ângulos assim exatos, que são próximos, né, dos ângulos de 30, 45 e 60. Ou o ângulo de 90, que é fácil de visualizar no ciclo trigonométrico, ou o ângulo de 90 também, que é fácil. Então, se não for nenhum desses ângulos de 0, 30, 45, 60 ou 90, o exercício tem que dar para você o valor do ângulo, porque você não decora. Ou então ele tem que dar, por exemplo, se for uma prova tipo Enem, eles colocam geralmente lá no final da prova uma tabela com vários ângulos que poderia estar usando. Aí no nosso caso aqui, olha, eu sei que cosseno de 120 é negativo, menos meio. Aí você multiplica os números, vai ficar 24 vezes menos meio, é metade, 12. 25 menos 12, 13. Raiz quadrada, porque está quadrado do outro lado, é 3,6. Então, pessoal, para a galera da minha turma, se os alunos do primeiro A também quiserem, eu posso passar para eles as listas de exercícios que eu estou postando para os meus alunos, tá bom? Eu posso também enviar esse arquivo em PDF para você, e você encaminha para eles também. Aqui tem uma lista complementar. Lá no portal Classroom tem uma atividade avaliativa, também para os alunos responder de 5 questões, tá bom? Essa aqui é para aprendizado. Aí na nossa próxima aula, eu posso estar tirando dúvida dessa lista aqui também, porque nós ainda não fizemos uma aula ao vivo ainda, né? Então, essa lista aqui, olha, para alguns é novidade, né? Para quem não viu ainda, são 5 exercícios. E do portal também tem uma lista lá, só que lá é avaliativo, valendo nota. Essa aqui é só para aprendizado, tá bom? Eu coloquei aqui no finalzinho, ó. Atividade avaliativa 3.1 será um questionário postado no Google Classroom, tá bom? As minhas atividades, pessoal, eu estou postando assim, ó. Aula 3.1, que significa que é do terceiro trimestre, a primeira atividade nossa. Na nossa aula que seria de hoje, eu já postei como aula 3.2, tá bom? Porque a aula 3.2 já é do terceiro bimestre e é a nossa aula número 2, certinho? Então, o que que acontece? Na sequência, né, que nós aprendemos a calcular força resultante, nós vamos estar falando aqui sobre algumas aplicações que nós podemos encontrar sobre leis de Newton, certinho? Basicamente, eu anotei isso aqui dos slides anteriores, a primeira lei, segunda lei, terceira lei de Newton. Força é o agente físico capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento, ou seja, sair-se do equilíbrio estático, repouso, ou equilíbrio dinâmico, movimento. Tá bom? Força é medida em Newton, usa a letra N maiúsculo, tá bom? A força é um vetor, tem módulo de direção, sentido. Beleza. Então, a força resultante, nós vimos como que calculamos essa força resultante. Agora o que diz... Agora então vamos voltar, ó. No primeiro slide eu só falei da primeira lei de Newton. Agora nesse aqui eu vou falar de todas as 3 leis de Newton, certinho? E fazer alguns exercícios com vocês também. Esses exercícios nós vamos estar resolvendo eles daqui a pouquinho, tá bom? A primeira lei, ela trata da ausência de corpo. Se a força resultante que atua sobre um corpo for nula, o corpo não tem aceleração, certinho? A segunda lei fala o seguinte: se nós somarmos todas as forças que estão atuando no corpo, essa força resultante, Fr, vai produzir uma aceleração na mesma direção, no mesmo sentido da força resultante. A segunda lei de Newton, ela pode ser traduzida por uma fórmula. É a única fórmula que nós temos aqui até então, certinho? Fr igual a massa vezes aceleração. Por que tem uma setinha em cima do F? Porque isso é uma linguagem vetorial que nós adotamos, tá bom? Apesar que no ensino médio nós não adotamos essa linguagem para representar vetores, nós só aprendemos componentes de vetores, tá bom? Então o que que acontece? A fórmula fica assim, ó, Fr igual a massa vezes aceleração. Alguns autores colocam só R de resultante, outros autores só a letra F. Você tem que lembrar que a somatória de todas as forças que está atuando no sistema tem que ser igual a massa vezes aceleração, certinho? Então, olha, aqui dá até para você tirar a primeira lei de Newton. Se a força resultante é zero, a massa nunca pode ser zero, né? Um objeto nunca pode ter massa zero negativo, porque ele tem partícula
e ocupa lugar no espaço. Então, quem tem que ser zero? A aceleração. Aí nós voltamos lá na primeira lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton fala do princípio da ação e reação, que para toda aplicação de força de ação, existe uma força contrária aplicada num outro corpo, só que sentido contrário, olha. Quando dois corpos interagem, ou seja, um corpo fica na presença um do outro, duas forças decorrentes da interação possuem sempre o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos contrários. Exemplozinho, olha. Se a pessoa aplica uma força de ação no chão para andar, o chão aplica uma força contrária de reação. Tá bom? Essas forças, elas sempre atuam par. Uma força de ação e a outra força de reação. Matematicamente, elas têm o mesmo valor. Se, por exemplo, eu faço o cálculo, enquanto a força de ação vale 50 newton, a força de reação também vale 50 newton. Só que uma está apontando, no caso aqui, por exemplo, para a direita e a outra está para a esquerda. O outro exemplozinho aqui, se uma pessoa empurra uma caixa com a força F1, a caixa também empurra a pessoa com a força contrária, F2, tá bom? Beleza, então pessoal, isso configura para nós um par chamado de força de ação e reação. Aqui agora na sequência desse slide meu aqui, tem 3 exercíciozinhos, né? Os 2 primeiros são mais tranquilos, o terceirozinho nós temos que trabalhar a decomposição de força e tem uma listinha de exercício aqui também para vocês. Esse slide já está postado lá no AVA também, tá bom? Eu vou encaminhar esse outro também para a Zilma passar para vocês do primeiro A, porque eu não sou professor, tá bom? E qualquer coisa eu depois explico também na nossa próxima aula a resolução de alguns desses exercícios que vocês tentarem resolver e não conseguir resolver, tá bom? Então nessa sequência agora nós vamos estar resolvendo aqui os exercíciozinhos. Deixa eu só abrir aqui uma outra versão que eu tinha salvo aqui. Aqui. Mas cadê os exercícios? Sumiu. Tá tudo igual aqui. Bom, aqui ele mudou aqui, mas o que acontece? Eu vou fazer a leitura dele lá no slide e nós resolvemos, tá bom? Esse exercício número 1 fala o seguinte: um bloco está sob a ação de uma força, como ilustra a figura. Então está mostrando aqui a figura. Tem uma força que tem intensidade igual a 12 newton, está atuando num corpo que tem massa de 2.000 gramas. E ele quer saber qual é a aceleração. Então, olha, o nosso exercício aqui, ó, exemplo 1. Nosso exemplo 1, ele mostra o que para nós? Ele mostra que tem um bloco, está aplicando uma força. Ele quer saber a força F quando a massa do objeto é 2.000 gramas e está submetido a força vale 12 newton, né? Eu fiz errado aqui, tá? Deixa eu voltar aqui.
Deixa eu apagar aqui. Então, olha, o exercício ele está dando para nós aqui, a força vale 12 newton. E o objeto tem 2.000 gramas. Na hora de jogar na fórmula, ó, força, massa vezes aceleração. Ele quer aceleração. Para me encontrar a aceleração, o que, que eu faço? Substituir aqui na fórmula. A força vale 12 newton. Eu coloco 12 igual a massa. Opa! Só que tem que lembrar que para achar a força em newton, a massa aqui não pode estar em grama. Tem que estar em quilograma. Então, para ela estar em quilograma, o que, que eu faço se está em grama? Pega esse valor, divide por 1000. E isso mesmo. Então, vai ser... A massa vai ser igual a 2.000 dividido por 1000. Corta 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo, deu 2 dividido por 1, 2. Então, 2 kg. Então, você coloca o 2 vezes o A. Passo o 2 dividindo. 12 dividido por 2 é igual a A. Então, a aceleração aqui vai ser de quanto? Vai ser igual a 6 metros por segundos ao quadrado. Então, tem que lembrar, pessoal, a aceleração no sistema internacional é metros por segundos ao quadrado. Então, esse é o valor da aceleração, olha. Beleza? Agora vamos fazer o número 2 aqui. O número 2 é esse aqui, olha. O número 2 tem essa figurinha e fala assim: a figura a seguir mostra duas forças atuando em uma caixa de 500 gramas. Ó, a massa está em grama, tem que converter para quilo. Aí ele fala assim na letra A: se apenas essas duas forças atuam na caixa, qual será a força resultante? Bom, essa caixa ela vai ter o peso. Na nossa próxima aula eu vou estar falando disso para vocês. Mas o que, que acontece? O peso não tem a ver para nós aqui. Ou seja, se somente essas duas forças atuarem no sistema. Certinho? Então... Então, o que que acontece, ó? O nosso exercício 2 fala o seguinte: tem uma caixa, tem massa. gramas, tem duas forças na horizontal, uma para a direita e uma para a esquerda. Aqui vale 5 newton e a outra 3 newton. Certinho? Isso. Se são opostos, né? Alguém já falou, né? Nós temos que subtrair os dois vetores. Então a força resultante aqui, ó, para responder a letra A, existe uma força resultante, que essa força resultante vale 5 menos 3. Então essa força resultante, ela vale 2 newton. Bom, aqui, olha, nós estamos encontrando o módulo. Se ele quiser que fale assim, ó, caracterize essa força. Ele quer que nós encontramos o módulo, a direção. A direção é se ela está na horizontal ou na vertical. Então, se está na horizontal, continua na horizontal. E qual é o sentido? Ela está apontando para que lado? Para direita, né? Isso, isso mesmo. Então, aqui eu caracterizei o módulo, a direção e o sentido da força. Mas o exercício não pediu, ele só pediu para calcular essa força resultante. Agora, na letra B, olha. Na letra B, o que, que ele faz? Ele fala assim, ó. A caixa irá se mover
Se a força resultante não for nula, ele vai se mover. Ele vai se mover. Em caso afirmativo, qual será a direção e o sentido do movimento? Qual é a aceleração? Então, para nós encontrarmos aqui a B, ele vai mover? Sim. Vai mover para que lado? Para direita. Você pode colocar assim, ó. Ele vai mover no mesmo sentido da força resultante. Ó, é para a direita. E aí o que ele está perguntando? Qual é a aceleração, não é isso? De novo, nós vamos fazer o quê? Segunda lei de Newton. Força, massa vezes aceleração. A força vale quanto? É a força resultante que vale 2 newton. Então vale 2 igual a massa que é quanto? 500 gramas igual a 0,5 quilograma, olha. Então você coloca 0,5 vezes o A. Passa o 0,5 dividindo. 2 dividido por 0,5 igual a A. O A vale quanto? 4 metros por segundos ao quadrado. Encontrou aqui o valor da aceleração. E aí nós resolvemos aqui o exercício número 2, tá bom? Ele tá resolvidinho aqui na sequência, tá bom? Pra depois você pegar aí, se alguém que não assistiu a aula hoje, quiser assistir a aula, fazer os slides, tá aí. Agora nós temos esse terceiro exercício, olha. Ele aí pra ele se admitir. Ô, Joel, o José lá da Helene do primeiro A tá pedindo acesso aí. Eu vou onde para admitir agora? Participantes? É, participantes. Ah. Tem alguma? Tá vendo Não aqui? apareceu, não? José Ananias tá aqui já. Não, tá no nome da Helene. Não, mas a Helena eu já aceitei ela. Já aceitou? Tinha Tá, aceitado. apareceu lá embaixo. Então tá, então. Obrigado, Joel. Beleza, pessoal. Então, olha, para encerrar essa parte aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver esse exercíciozinho aqui. Aqui, olha. Na verdade é porque eu fui colando exercício em cima de exercício aqui. Mas esse aqui, o exercício, é o número 3 lá, tá? E fala assim. É exercício número 3. A figura a seguir mostra duas forças atuando em um bloco de massa de 10 kg. Calcule o módulo e a orientação da força resultante. Agora, nesse caso aqui, ó, muda um pouquinho. Por quê? Eu tenho aqui a força 1 e a força 2. A força 1 vale... Isso. Lembra lá do paralelogramo que usou lá em matemática para encontrar retas? O que nós fazemos? Nós fazemos aqui uma linha pontilhada paralela à linha de baixo. Fazemos uma linha pontilhada paralela a essa, inclinada com o mesmo ângulo. De onde que sai as duas forças e onde elas se encontram? Isso, aqui está a força resultante. Agora, como que eu vou encontrar essa força resultante? O que que acontece? Essa força resultante, ela vai ser a força 2, como ela está no eixo horizontal. E se você observar, aqui vai ter um pedacinho que é o complementar aqui. Quando eu projeto ela aqui nesse eixo aqui horizontal, esse pedacinho aqui é o quanto que essa força 1 contribui de acordo com o ângulo aqui, olha. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que... O que acontece, olha? A força resultante, ela vai ser encontrada
Aqui eu tenho a força 2. No eixo X, já tem a própria força 2. Eu vou pegar a força 1 e jogar ela aqui no eixo com um ângulo de 60 graus, não é isso que tá aí? É 60, é. Deixa eu já colocar os valores aqui. Aqui vale 5 newton. E essa força 2, 12 newton. Então o que acontece? A força resultante, ela vai ter duas componentes. Uma no eixo X, que vai ser a força 1 vezes o cosseno de 60 graus, mais a força 2. E eu vou ter aqui uma componente Y. A componente Y, a força 2, quando eu jogo ela no eixo, ela só dá um ponto, ela é nula, ele não tem. Então toda força que está num eixo projetada no outro, ela vale 0. Eu só vou ter aqui, olha, um outro tamanho que vai ser projetado aqui no eixo Y, que vai ser o contrário. Se eu usei a função cosseno, olha, como que eu sei que eu uso cosseno ou seno? Você pega, eu quero projetar nesse eixo que o ângulo está encostando. Então quando o ângulo encosta é a função cosseno. Esse eixo aqui, olha, não tem ângulo aqui, não está encostando. Então eu vou usar a função seno. A força resultante, aqui você até pode colocar, ó, FRX, FRY. Quem vai ser a força resultante Y? Vai ser a força 1 vezes o seno de 60 graus. Nesse caso, eu vou transferir essa figura minha aqui, ó, para duas forças. Uma força que vai ter aqui, ó, o FRY, e outra força aqui e vai ter o FRX. Quando eu fiz essa projeção, isso aqui me garante que essas forças aqui são perpendiculares. Aí para encontrar, eu vou fazer o paralelogramo, igual alguém aqui já disse, um colega nosso, né? E vou aplicar teorema de Pitágoras para encontrar esse valor aqui, ó, FR. Então, olha, substituindo os valores, FRX primeiro. O F1 vale 5, então fica 5 vezes cosseno de 60 graus, mais o F2 é quanto? 12, né? Então, mais 12. Então, o que eu faço agora? Soma tudo. Lembrando que o cosseno, você pega numa tabelinha, cosseno de 60 vale quanto? Na dúvida, o que você faz? Usa a sua calculadorinha aí, olha. Cosseno de 60, 0,5. Então vai ser 5 vezes 0,5 mais 12, né? É mais 12. FR, ó, toda vez que você multiplica o número por 0,5, vai dar metade daquele número. Então vai ser aqui, ó, 2,5 mais 12. Quanto que é 12 mais 2,5? 14,5 newton. Ou seja, aqui tinha uma força de 5 newton e uma de 12. Se eu olho aqui no eixo X, né, se eu abro o olho aqui e vejo através de um dinamômetro aqui, eu vou estar enxergando aqui 14,5 newton. Agora vamos fazer o cálculo agora da força em Y. FRY vai ser quanto? F1, que é 5, vezes o seno de 60. Se você fizer aqui a força resultante em Y, vai ser quanto? Seno de 60. Pode pegar sua calculadorinha mesmo. E agora calcula o seno de 60. Aqui deu 0,866. Deu uma dízima. Pega só a primeira parte inicial. Certinho? 0,866.
ser 5 vezes 0,866. Essa força resultante Y vai ser de quanto? 4,33. Então, 4,3 newton. Ou seja, 4,3 newton. Então, olha, aqui agora, o que que fiquei? Eu fiquei com duas forças. Uma que vale 4,3 newton e outra que vale... Aqui, olha, no meu desenho agora, o que que eu posso ter aqui? Eu posso ter o seguinte, ó. Uma força aqui, que vale 4,3 newton. E outra força... (14,5 newton). Onde que está a força resultante? Olha, pelo paralelograma, na pontinha dessa seta faz uma linha paralela de baixo. Na pontinha da outra faz uma linha paralela aqui. De onde os dois saíram até onde os dois juntaram, eu tenho aqui o vetor resultante. Vale quanto ele? Se aqui é Pitágoras, olha, se essa linha é paralela a essa, e essa aqui vale 4,3, essa aqui também vale 4,3. Então aplique Pitágoras. F, R ao quadrado, ou só F se quiser, igual a 4,3 ao quadrado mais 14,5 ao quadrado. F, R ao quadrado é igual a quanto? 4,3 ao quadrado, 4,3 ao quadrado dá 18,49. Mas agora o próximo é 14,5. Difícil, só para encerrar, pessoal, já está acabando nossa aula, viu? Complicado, né? 14,5 ao quadrado. Gente, tá acabando já, né, Joel? Tá acabando. Só mais esse aqui. 210,25. Agora soma 18,49 mais 210,25 mais 0,49. A força resultante ao quadrado vai ser igual a 228,74. Agora, quadrado vira raiz do outro lado. Força resultante vai ser igual a raiz quadrada de 228,74. Força resultante vai ser igual a quanto? Tira a raiz quadrada. Quando você não sabe, pessoal, tirar raiz quadrada, igual na prova do Enem, o que que você faz? Pega o número e multiplica por ele mesmo. Tipo, você pega aqui na minha calculadora, a resposta deu 15,12 N de Newton. Se você não sabe, você chuta A7. A7 vezes 7 é 49. Não deu. 8. 10 vezes 10, 100. Aí você vai 20 vezes 20, 400. Passou. Aí você vai diminuindo até chegar a um valor bem mais próximo daquele. Então, geralmente, se for questão de marcar... Joel. Fala. Isso. Então, pessoal, esse valor aqui, ó, vale 15,12 newton. Certinho, pessoal? Ó, o vídeo, eu vou estar passando... Eu vou estar postando o vídeo lá pra vocês, tá bom?
depois para vocês observarem. Tá bom. Não deixem de fazer os exercícios de aprendizagem e não deixem de fazer também a atividade avaliativa que está lá no portal Google Classroom para vocês responderem, tá bom? Pode atividade, moço. Valeu? Ô, Alex, Ué. A atividade que está lá no portal, pessoal, só um minutinho aí, ó. Ela é avaliativa, vale nota, tá bom? Então já tem duas atividades lá avaliativas valendo nota para vocês. Não, vale nota não.